Olá, nessa aula faremos uma revisão sobre potenciação e radiciação. Então, ele já põe aqui na prática para a gente rever algumas coisas e usando já as questões para isso. Utilizando as propriedades, escreva o resultado de cada item na forma de uma única potência de base 3 e identifique qual dos itens tem um resultado diferente de todos os outros. Então, nós vamos aqui fazer os cálculos para simplificar tudo e vamos ver qual que vai dar diferente. No item A, 3 elevado a 0 dá 1. Raiz quadrada de 9 dá 3. Daí, para a gente escrever numa única potência de base 3, a gente inverte. Vai ficar 3 elevado a menos 1. Porque quando a gente leva o número negativo, ele inverte a base. Mas se eu já tenho a base invertida, eu posso desinverter, digamos assim. Aí eu vou escrever nesse formato, tá? Com 3 elevado a menos 1. B. Aqui nós temos a raiz cúbica de 9 vezes 3. Uma das propriedades diz o seguinte: eu posso escrever a raiz com uma potência com um expoente fracionário. Então, no caso, ficaria o seguinte. Primeiro, 9 é 3 ao quadrado. Então, vou escrever 3 ao quadrado na raiz cúbica vezes aqui 3. Continua aqui embaixo, tá? Aí, eu posso escrever isso como 3 elevado a 2 terços. Porque eu só transformo a raiz, o índice, no denominador e a potência de quem está dentro da raiz como numerador, vezes 3. Uma das propriedades da potência diz que quando você multiplica potências de mesma base, você pode somar o expoente. Não aparece nada aqui, mas é 1. Então, ficaria 2 terços mais 1. Vou fazer aqui, ó, 2 terços mais 1. Uma dica rápida para você fazer esse tipo de conta é assim, ó. Você vai multiplicar aqui o denominador pela parte inteira. Então, 3 vezes 1 dá 3. E soma, no caso, porque aqui é a operação de soma, com o que já estava lá, que era o 2. Então, fica 5 terços. Então, aqui eu vou ter 3 elevado a 5 terços. Seria a forma de escrever todo esse número como a potência de base 3. Agora, item C. Ele deu para a gente ali 27 elevado a 1 terço vezes 3 elevado a menos 2. Aqui é um processo contrário do que eu fiz no outro. Porque, veja, 1 terço elevado a 1 terço, eu posso escrever como raiz cúbica de 27 elevado a 1, ou seja, o próprio 27 vezes 3 elevado a menos 2. A raiz cúbica de 27 é 3, porque 3 vezes 3 vezes 3 vai dar 27. Então, extrair a raiz ficou assim, vezes 3 elevado a menos 2. Quando não aparece nada é porque o expoente é 1. Como está multiplicando aqui potências de mesma base, eu posso somar os expoentes. Então, 1 mais o menos 2 vai ficar menos 1. Pronto. Então, o item C está feito já. Agora, vamos para o item D. O item D, ele deu para nós 3 elevado a 7 sobre 9 numa raiz cúbica. 9 é 3 ao quadrado. Então, eu posso escrever isso como 3 elevado a 7 sobre 3 ao quadrado. Numa divisão de potências de mesma base, eu posso subtrair os expoentes. Então, eu faço 7 menos 2. Então, eu vou ter raiz cúbica de 3 elevado a 5. Aí, escrevendo isso com uma potência de base 3, eu vou ter 3 elevado a 5 terços. Aí, acabou. Item E. O item E, eu tenho 3 ao quadrado numa raiz quadrada de 27. Eu posso escrever como 3 elevado a 3, a gente já viu, dividido aqui por 2. Numa situação dessa, que eu tenho divisão com as mesmas bases, eu posso subtrair os expoentes. Então, eu vou ter aqui 3 elevado a 2 menos 3 meios. Vou fazer a continha aqui do lado. 2 menos 3 meios. Do mesmo jeito que eu fiz aquele cálculo somando ali 2 terços com 1, eu posso fazer aqui, ó. Eu vou multiplicar o denominador pela parte inteira. Então, 2 vezes 2 dá 4. E eu vou tirar quem já estava lá, porque a operação aqui era de menos dessa vez, e quem já estava lá era o 3. Então, fica 4 menos 3 vai dar 1. Então, dá 1 meio. Então, isso aqui vai dar 3 elevado a 1 meio. E o último item, que é o F, eu tenho 3 elevado a menos 4 dividido. Dividido eu posso escrever como fração também, tá? Então, dividido por 3 elevado a menos 3. Nesse caso, é aquela coisa, a gente tem uma divisão de potências de mesma base. Então, copio a base e eu faço menos 4 menos 3. Aí, menos com menos vai dar mais.
Então, 3 elevado a menos 4 mais 3 vai dar 3 elevado a menos 1. E aqui terminamos essa questão. Aí, nós vemos que apenas o item E tem um resultado diferente dos demais. Todos os outros têm pelo menos algum parzinho que bate. Atividade 2. A expressão abaixo envolve potenciação com base 2. No que nos expoentes aparece a letra N. Independente do valor da letra N, a fração toda resulta em um número natural. Qual é esse número natural? Então, para resolver essa questão, eu vou isolar o N. Então, olha só, tá? 2 elevado a N mais 5. Então, eu vou escrever como 2 elevado a N vezes 2 elevado a 5 vezes aquele 2 que já estava. Note que eu só separei. Do mesmo jeito que você pode juntar quando está multiplicando, você pode separar na multiplicação quando está somando aqui em cima, somando no expoente. Então, eu separei. Menos 2 elevado a N vezes 2 elevado a menos 2, vezes 6. Veja que eu só separei as coisinhas, do mesmo jeito. Tudo isso aqui dividido, transformar o 4 em potência de 2, fica 2 ao quadrado, vezes 2 elevado a N, vezes 2 elevado a menos 3. Veja, toda a soma e subtração que tem aqui no expoente, eu posso separar como uma multiplicação. Note que agora eu tenho 2 elevado a N em cada um dos termos aqui em cima e aqui embaixo também. Então, eu vou colocá-lo em evidência. Então, fica aqui 2 elevado a N. Aqui, 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 1, isso aqui vai dar 2 elevado a 6. Então, já posso juntar. Menos 2 elevado a menos 2 vezes 6. Veja que eu peguei isso aqui e eu coloquei em evidência. E na parte de baixo, eu vou ter aqui o 2 elevado a N também, vou pôr ele aqui primeiro. E sobrou quem? 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a menos 3. Aí eu posso conservar aqui a base e somar o expoente. 2 menos 3 dá menos 1. Pronto, já ficou um pouquinho mais arrumado. Como aqui está multiplicando tudo em cima e está dividindo aqui por 2 elevado a N, eu posso cancelar um com o outro. Então, agora eu fiquei com essa expressão e eu posso já calculá-la. Então, 2 elevado a 6 dá 64. Fica 64 menos 2 elevado a menos 2 vezes 6. Então, vamos calcular por partes. O 2 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1 sobre 2 ao quadrado, ou seja, igual a 1 quarto. Então, eu vou ter aqui menos 1 quarto vezes 6. Tudo isso aqui dividido por 2 elevado a menos 1, que dá 1 meio. Como fazer as contas e tal, é a gosto de cada um. Eu vou tentar fazer do jeito mais simples que eu encontrar. Aqui, eu vou colocar embaixo desse 6, 1, para eu poder multiplicar tanto em cima quanto embaixo. Então, vai ficar aqui 64, menos 1 vezes 6 dá 6, 4 vezes 1 dá 4. E eu vou escrever aqui o meio como 0,5, que é a forma decimal dele. Aí, 6 dividido por 4 dá 1,5. Então, vai ficar 64 menos 1,5 dividido por meio. Isso aqui vai dar 62,5 dividido por meio. Quando você divide por meio, é a mesma coisa que multiplicar por 2. Dependendo da maneira como fizer essas contas, esse 1,5 daqui, ele ia subir como vezes 2. Mas eu preferi não fazer assim para não bagunçar. Mas é equivalente, então na hora que você fazer essa divisão, você vai chegar em 125, ou seja, vai dobrar o valor. E aí encontramos o número finalmente. Atividade 3. Ao ordenar corretamente os números reais, x igual a 2 raiz de 5, y igual a 3 raiz de 2 e z igual a 5 raiz de 3, obtemos. Então, ele quer saber quem que é maior que quem. Para a gente não precisar aproximar nada, e para a gente poder colocar em ordem, nós vamos elevar ao quadrado cada um dos números. Então, x ao quadrado vai ser 2 raiz de 5 ao quadrado. Isso aqui vai ficar assim, ó. Multiplico 2 ao quadrado, então vai ficar 4. E raiz de 5 ao quadrado vai cancelar, porque eu estou fazendo elevado ao quadrado o número que está da raiz. Então, vai ficar só o 5, ou seja, isso aqui dá 20. O y ao quadrado vai ficar aqui 3 raiz de 2 ao quadrado. Então, 3 ao quadrado dá 9, raiz de 2 ao quadrado dá 2, 9 vezes 2, 18. E o z ao quadrado vai ficar 5 raiz de 3 ao quadrado. Então, 5 ao quadrado, 25. Raiz de 3 ao quadrado, 3. 3 vezes 25, 75. A partir disso, a gente já sabe quem que é maior e quem que é menor, porque a hora que extrai a raiz, já vai dar para a gente em sequência. Então, o menor deles é o y. Aí, depois, nós vamos ter o x e, por fim, o z.
que é a alternativa C. Aí aqui terminamos a aula. Obrigado pela participação e até a próxima.